Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Imigrante. Aqui nós temos conversas muito bacanas com brasileiros, não somente aqui nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo também. A convidada de hoje é a Dani Delanos. Ela é natural de Vitória, Espírito Santo. Atua como assistente manager na Amazon, muito conhecida a Amazon, vocês já conhecem. Ela mora atualmente em Fairfield, em New Jersey, e morou por cerca de 12 anos na Inglaterra, na Europa. Atualmente, ela está há cerca de 5 anos aqui nos Estados Unidos. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida dela, história de imigração, de superação. Então, vocês já sabem como que funciona. Pega o seu café, pega a sua pipoca, pega o seu gato, bota ele aí do seu lado, senta no sofá e hoje nós vamos conhecer histórias de brasileiros, não somente aqui nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo também. Eu estou até engasgando aqui, Dani. Dani, muito obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história. Oi, Roger, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo quadro, né? E, bom, gente, meu nome é Daniele, estou morando aqui em New Jersey há 5 anos. Morei na Inglaterra, em Londres, por 12 anos. Mas o que? Tenho 2 filhos, a Belina e o Bruno, um de 24 e um de 21. E estamos aqui, né? Hoje aí conversando com o Roger, aceitando esse convite dele. Conheço o Roger há bastante tempo, acompanho o canal. E é um prazer, Roger, estar aqui com você. Obrigado, Dani. Obrigado mesmo. Eu também acompanho o canal dela, tem várias histórias lá, galera, que é na mesma pegada. As coisas que acontecem com a galera que vai morar fora é uma aventura. O meu canal, na verdade, era um quadro Mundo Gringo, era para falar de relacionamentos de brasileiras com gringos, né? E elas mandariam as histórias delas, contando experiências boas, ruins. Só que acabou que hoje a gente conta de tudo, né? De brasileiro com brasileiro. Elas falam, mas só pode ser com gringo? Não, teve experiência com... Tá certo. E conta para nós, Dani, sua história começou na Inglaterra, né? E como que surgiu essa ida para a Inglaterra? O que que aconteceu assim que você falou, vou para a Inglaterra, vou começar minha vida lá? Como que você foi parar na Inglaterra? Então, a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, Roger, foi em 1995, tá? Então, ó, tem tempo, né? Eu fui estudar, foi eu e uma amiga minha, e eu fiquei 8 meses na primeira vez que eu fui. Inclusive, eu tenho até um vídeo no canal onde eu conto que eu me casei com... Mentira, não fiquei 8 meses, eu fiquei 1 ano e 8 meses. Eu tenho até um vídeo onde eu conto que eu me casei com um inglês lá, sofri o pão que o diabo amassou, sofri violência doméstica, fui parar em delegacia, em imigração, em tudo que você imaginar lá na Inglaterra para voltar para o Brasil. Depois disso, fiquei no Brasil até 2005. Tive 2 filhos, né, com meu ex-marido. E quando a gente se separou, a minha melhor amiga, que foi comigo em 1995, ela continuava em Londres. Ela decidiu morar lá. Eu vim embora e ela decidiu morar lá. E eu estava numa situação financeira bem complicada. E ela falou assim, eu tinha acabado de tirar minha cidadania francesa, porque o meu pai é francês, né? E ela falou assim, Dani, você tem papel, você tem cidadania, vem para Londres, né? E eu decidi ir. Mas, na verdade, eu fui porque eu tinha uma pessoa lá. Não foi assim, nossa, que sonho que eu tenho de ir para morar em Londres, sabe? Foi uma maneira mesmo que eu vi de trabalhar, fazer um dinheiro e morar perto de uma pessoa que eu também já conhecia e que tinha aquela coisa que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Vá para onde você tem alguém para te ajudar. Pois é, acho que é assim em todo lugar do mundo, né? É isso aí. E conta para nós, Dani, como que funciona esse processo de cidadania, né? Porque a gente escuta muito cidadania italiana, portuguesa, mas a francesa é pouco escutada, né? Não se fala muito assim. Você consegue falar para nós como que foi o seu caso, assim, para a galera saber como que é, né? Então, a francesa, ela pode ser passada através de casamento, né? Ou de pai para filho. Só que, por exemplo, no nosso caso, o meu avô, né? Ele era francês, o meu pai era francês. Se o meu pai ele não tivesse, vamos supor, se o meu pai tivesse tido eu e eu não tivesse pego a cidadania francesa, vamos supor,
Os meus filhos não poderiam requerer pela cidadania do meu pai. Ela não passa igual a italiana, de avô para bisavô, para tataravô, não. Ela só passa de uma geração para outra. Então, por exemplo, eu peguei, os meus filhos hoje têm. Eles têm que passar para os filhos deles, porque se eles não passarem para os filhos deles, os filhos dos filhos não conseguem pegar, você está me entendendo? Ele é assim, é uma geração para outra. E através de casamento, quando eu me casei com o Marcos, a gente foi até olhar, você tem que estar 5 anos casada e você tem que fazer, não tem uma prova que a gente faz aqui em inglês para pegar a cidadania americana? Cidadania. Você tem que fazer a mesma prova em francês, entendeu? Aí complica um pouco, né? Porque seu marido tem que aprender o francês, e não é uma língua assim que igual o inglês, né? Que todo mundo aprende, que todo mundo já aprende desde criança, que é uma coisa mais fácil, né? Então, assim, acaba tendo uma certa dificuldade. Claro que eu acho que se você casar na França, tá, gente? Posso estar falando besteira, mas eu sei que se você casar na França, com seu marido na França e morar lá, eu sei que também é um outro processo. Eu estou falando para mim, que tem cidadania, hoje moro nos Estados Unidos, para passar para o meu marido, entendeu? Então, assim, ela não é uma cidadania, talvez, tão fácil, porque ela fica passando só de geração em geração. Ela não pode, tipo, meu tataravô era italiano, vou tentar pegar agora. Você já não conseguiria mais. Entendi, tá certo. E conta para nós, como que foi o seu início na Inglaterra, né? Porque a gente sabe que Estados Unidos, Europa, de um modo geral, são os caminhos que os brasileiros mais procuram para emigrar, né? Existem outros países, mas a gente sabe que não é fácil também, né? Como que foi para você começar a vida na Inglaterra? Foi bem complicado, porque, como eu disse para vocês, eu estava numa situação financeira muito ruim, então isso eu vou sem dinheiro, né? Já começa por aí, né? Complicadíssimo. E a minha amiga, ela falou assim: olha, Dani, vem. A irmã dela já trabalhava no museu, Victoria Albert. Ela falou assim: olha, vem, que assim que você. De limpeza, tá, gente? Vem, que assim que você chegar, a gente consegue um emprego para você no museu. E assim foi feito. Assim que eu cheguei, na outra semana, eu comecei a trabalhar no museu. Roger, a gente sai do Brasil acostumado a trabalhar em escritório, né? Toda arrumadinha, aquela coisa. Eu entrava no museu 4 da manhã, sabe? Naquele frio de Londres, né? A gente pegava ônibus para ir, chegava lá no museu, limpava tudo, né? Cada um com sua galeria lá, saía meio-dia desse trabalho. Então eu fiquei, eu acho que praticamente uns 6 meses só com esse trabalho, né? E ganhava relativamente assim, acho que era 9 libras a hora, 8,50 a hora, não era assim tanta, isso há 15 anos atrás, né? Não era assim tanto, mas a libra ela sempre foi alta, né, em relação ao real. Então, assim, me ajudava, óbvio, né? Mas logo depois também eu comecei a fazer trabalhos de babá. Então, assim, era bem puxado, era aquela correria, né? Vai para o museu, sai de museu, vai para casa de alguém fazer babysitter, sai da casa da pessoa, vai para casa, dorme cedo para voltar para o museu. E nisso eu estava na casa da minha amiga, ela me deu lá um mês de help, mas claro, a gente sabe, aqui fora não dá para ficar bancando ninguém. Então, logo no segundo mês, eu já estava também dividindo as despesas, dividindo o aluguel. Então, é aquela coisa. Nossa, você chega lá, sei lá, vamos supor, você ganha 400... Vamos botar aqui, $400 por semana. Sim, mas peraí, eu tenho despesa também, né? Não é que eu estou ganhando esse montante de dinheiro, né? Você tem aluguel, que é semanal lá. Aqui é por mês, né? Mas em Londres o aluguel é semanal. Comida, transporte, mandar dinheiro para os meus filhos que estavam no Brasil com meu ex-marido. Todo esse esquema, sabe? Então, assim, para mim foi bem complicado porque eu não tinha a opção de não dar certo. Eu não tinha mais para onde voltar, eu tinha me separado. Eu fui com a cabeça assim, tem que dar certo, não interessa se eu tiver que fazer faxina de 4 da manhã à meia-noite, eu vou ter que fazer, porque eu não tinha. E eu digo faxina, gente, Dani, mas você tinha papel. Mas eu não falava língua, entendeu? Então, assim, eu não tinha muitas opções também para mim quando eu cheguei. Eu sempre pensei, depois eu vou crescer,
vou aprender o inglês e as coisas vão melhorar. E realmente melhoraram. Mas, assim, os primeiros anos foi complicado. Ah, por que você não estudou? Gente, eu não tinha tempo de estudar, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer dinheiro. Então, assim, eu não tinha tempo de parar. Ou eu estava super cansada, eu não conseguia, porque era um trabalho físico, né? Você fazer limpeza é um trabalho físico. Você cuidar de criança é um trabalho físico. Então, foi complicado, mas, claro, como tudo no começo é complicado, depois as coisas tendem a melhorar, né? E graças a Deus depois as coisas foram melhorando, mas o começo foi desse jeito aí.